porque o fundamento universal é Brahma. Extinção, que ele escolheu para traduzir como extinção, a palavra Nirvana. Então, se aproxima da extinção do fundamento universal. É um tipo de leitura, né, que privilegia esse entendimento de que que o ser se funde e se extingue, igual uma gota no oceano, né? A nossa escola, eu tenho a impressão que a Gita, o modo como eu leio, tem um entendimento um pouco diferente, né? Que é aquela ideia que a gente vai chamar de Brahma Samipya, ou de convergência assintótica para Brahman, né? Ou aquela ideia que, na teosofia, Mabel Collins, né, vai dizer: entrarás no seio da luz, mas jamais tocarás a chama. Por quê? Porque a luz, quanto mais ela entra nela, mais ela tem um centro de mais luz, e de mais luz, e mais luz. Então você vai eternamente indo para esse lugar, e eternamente esse lugar parece que se afasta, porque a eternidade é movimento. Em que sentido? No sentido que dentro da nossa, do nosso tratamento, sei lá, vou chamar de mitologia, da teogonia que é discutida nos textos do Shuddha-dharma, né? Isso fica muito claro quando você fala, por exemplo, que existe uma hierarquia planetária, quando existe um Senhor Narayana desse mundo, e que esse Narayana, na verdade, faz parte de uma realidade mais sutil, e ele responde para o Senhor Narayana, sei lá, do sistema solar, e esse para o sistema, para o Narayana das galáxias. Ou seja, nessa jornada, que para um hinduísta, às vezes comum, ele acha que atingiu a realização e a fusão com Deus, ainda em vida. Eu não sei que Deus é esse, porque são pessoas de um conhecimento limitadíssimo, que às vezes sabem um pouco de espiritualidade, mas se apresentar uma equação de cálculo, provavelmente ele não vai saber lidar com isso. E está dizendo que é um com Deus. Tá? Ou seja, é uma visão assim muito. Você está no caminho, não tem dúvida. É uma grande realização, não tem dúvida. Mas isso não tem nada a ver com o absoluto. E essa jornada, que para esses então se encerra, né? Ela é objetiva, né? Alcancei, cheguei, né? Acabou, moksha, estou liberado. Né? Não é bem assim. Né? Claro que o senhor Narayana é um ser liberado em relação a nós, né, que estamos aqui presos nesse samsara. Né? Mas essa jornada, assim como nós temos a nossa, essa jornada continua infinitamente com divindades residindo sutilmente dentro de divindades ainda mais sutis, ainda mais sutis, ainda mais sutis. Vai saber lá se isso termina, né? Que é uma realidade infinita, sem princípio e sem fim. Essa é a ideia que vem junto com o conceito de Brahma Samipya. Né? Essa é a ideia. É um tipo de realização diferente daquele que acha que você... Por isso que, para a gente fala no quinto Purushartha, que a gente chama de Brahma Prapti, né? Vai além de moksha. Moksha é essa coisa para o hinduísmo, em geral, né? O Vedanta e tudo mais. Quando a gente está falando na Prapti, que quer dizer alcançar, né? Mas alcançar nesse sentido de se aproximar de Brahman. Então, esse é o quinto Purushartha. Né? Essa tua relação assintótica com Brahman. Porque você vai perdendo a sua individualidade, mas essa tua identidade, segundo
a nossa doutrina prefere entender assim, né? Ela não termina nunca. Ou seja, nós vamos chegar na unidade com a multiplicidade, o múltiplo com o uno. Mas esse processo de multiplicidade, ele não é que ele termina, é que você vai chegar na unidade, mas sem perder a tua individualidade, que é essa centelha, que a gente diz que é essa fagulha, essa semente. Isso aí é para sempre, é único. Ele vai estar cada vez mais fundido com o grande Brahman, mas ele também vai ter a individualidade. Então, aí está um outro grande diferencial das escolas do Vedanta para aquelas que eu vinha chamando de Neo-Vedanta, que se aproximam essa ideia de Shuddha Dharma, ou do puro Dharma, que parece ser o assunto que o Senhor Krishna trata na Gita, mas que esse tema não é muito simples de se trabalhar, porque isso é assim especificamente na Gita, enquanto que todas as Upanishads, que são os textos sagrados e os Vedas, né, possibilitam o entendimento um pouco diferente. E é por isso que, para a escola da gente, né, a gente coloca, dentre todos os textos sagrados, o mais sagrado, a Bhagavad Gita. E mais sagrado que a Bhagavad Gita é o texto que não está escrito assim no mundo, mas que está escrito no Atma, no coração, é o não texto, né? Ou seja, a Bhagavad Gita é só uma forma, é só uma expressão dessa mensagem divina que vem pelo coração. Então, o grande diferencial, quando a gente conversa com alguém de uma outra escola, né, ainda tem uma infinidade. Esse texto é muito bom, mas também tem aquele que diz diferente. E você põe a Gita no meio de uma salada com mais outros de igual valor, se não maior, por exemplo. Para a gente isso não existe. Havendo qualquer dúvida e qualquer discrepância, a palavra de Krishna na Gita, para a gente, é aquela que parece a mais abalizada, que expressa a palavra de fato da divindade. Isso não é assim para ninguém mais, para nenhuma das escolas, nenhuma delas. Isso é exclusivo do Shuddha Dharma. Você vai, sei lá, para uma religiosidade mais popular, como a dos Hare Krishna, né? Eles vivem falando no Bhagavata Purana, por exemplo, né? Que é um texto de historinha, assim, para falar de uma maneira simples, de conceitos profundos, né? Aí você vai para o texto mais pesados, né? Eles vão dizer que o que é da religiosidade popular é a Bhagavad Gita, que não é um texto filosófico, que é um texto assim que é só um diálogo, mas que não é assim de uma substância, como são as Upanishads, né? Ou, por exemplo, para fazer um diálogo com o budismo, que é muito mais sofisticado, dentro dessa cerebração que não leva a lugar nenhum. Né? Por quê? Porque a Bhagavad Gita privilegia, estava discutindo isso em outro lugar, em outro contexto, não esse processo mental que chega no mindfulness, por exemplo, né? Mas ela privilegia, ela dá precedência ao sentimento sobre o pensamento, né? Então tudo nasce, por isso que a gente começa tudo no Shuddha Raja Yoga a partir dessa ideia do Bhavana, desse sentimento do Bhavana. Sentimento. A gente até fala conceito, né, de Bhavana, penso com amor, mas penso para me lembrar que pensar não é nada, não vale nada.
Eu tenho que sentir o bávaro. Ou então eu não fiz nada. Eu estou só repetindo igual um papagaio. Porque sentir, você não tocou teu coração ainda. Se pensar só, né? Então, sentir, pensar é para estimular isso. Então, nesse particular, a Gita é forte. Mas ela sofre esses dois tipos de crítica. Ou não é um texto assim para intelectuais de maior peso, que vão preferir os textos budistas ou das Upanishads, ou no outro extremo, né? Quem exalta a Bhagavad Gita, às vezes prefere colocar em primeiro plano textos ainda mais populares e ingênuos, que tratam, na maior parte do tempo, de mitologia. No meu caso, Bhagavata Purana e outros textos assim. Que não é o caso aqui da Gita, de jeito nenhum. Então, essa leitura que eu faço. Mas eu entendo que isso geraria uma polêmica, uma discussão, assim. Aliás, eu já tive algumas com os colegas, claro, né? Porque aí, nesse particular, eu sou minoria. Eu sei que eu sou minoria. A maioria pensa nesse outro sentido. Por isso que ninguém pega o texto da Bhagavad Gita como um tratado sobre a arte e a ciência da meditação. Falam tanto sobre a Gita, depois vão pegar os Yoga Sutras de Patanjali para aprender o que é meditação, quando não cai num texto do budismo. É por isso. Agora, se eu tenho esse outro entendimento do texto da Gita, eu leio cada um desses versos como uma revelação de como é que eu me aproximo, como é que eu cultivo esse sentimento de bhavana e vou me dando conta desses três níveis da meditação que vão sendo revelados no texto. Primeiro, o contato com a divindade externa, que ali aparece com o próprio Krishna para Arjuna. Depois, o conselho que o Krishna dá para Arjuna para ir lá para o Atma, né? E, finalmente, depois, para aquela ideia de dissolver essa ideia de dentro e fora, sujeito, objeto, que é daquela ideia que também vai pelo neti-neti, lá na Índia, né? Que é aquilo que transcende, que está mais além, está mais além. Porque tudo isso que a gente tratou é aqui do lado do manifestado ainda, né? Aquilo que você não pode nem falar, nem alcançar, né? A gente se aproxima dessa ideia, só se aproxima pela Brahma Shakti, por meio da meditação transcendental. Você se aproxima pelo contato por essa energia, né? Que é... Eu desviei muito do assunto. Não sei se desviei, mas é porque está falando de Brahma Nirvana. Não me dá outra chance. Agora, falar de Brahma Nirvana e chamar de fundamento universal, extinção do fundamento universal. Eu olho para isso, o que está me falando de meditação? Eu entendo que é uma tradução. E até de uma pessoa que é um especialista no yoga, hein? É um grande especialista no yoga. 27. Fechando-se a todos os contatos externos e fixando o olhar entre as sobrancelhas, fazendo a inspiração e a expiração fluírem homogeneamente do nariz. Ai, ai, ai. Quando eu leio esse capítulo e entendo que o tempo todo ele só tratou do Shuddha Pranayama, agora que eu vejo isso claramente, quando eu me dou conta, né, que esse é o alento vital. Não é a respiração mecânica só, não é isso. Essa relação com o prana, né? E quando eu nem preciso fazer disso de uma maneira consciente, pensar na respiração, como a gente mencionou, né? Mas só tem que saber que esse processo está aqui e eu me relacionar com isso, sabendo que isso é a presença da divindade em mim, está aqui, ó. Isso aqui é a minha relação com a divindade. Só de estar ciente disso, eu já começo a entender o que é o Shuddha Pranayama, que não tem nada a ver com os pranayamas prakritis. O Shuddha Pranayama se baseia no Dhyana Mantra Hamsa, que nós já vimos em outro contexto, né? Que é esse som onomatopeico do processo da respiração. Eu só preciso lembrar disso.
Não preciso nem estar repetindo esse mantra, porque ele se dá sozinho, por ele mesmo, Hamsa, Hamsa, né? Mas eu preciso sim lembrar que é aqui que se dá a verdadeira e autêntica comunhão maior do que aquela que às vezes a gente recebe num ritual externo, porque aqui a comunhão, ela sempre esteve presente desde o início. Eu só vou tomar consciência dela quando eu aproximo essas duas esferas, né? Os dois pássaros, para gerar a metáfora do cisne, né? Um que é a nossa esfera mental, da personalidade, dos pensamentos, dos conceitos, essa coisa que é do mundo ainda. E outro que é a coisa de Deus, que é o sentimento do amor, né? Quando eu aproximo essas duas coisas, e isso se dá pela respiração, né? Pela assinalação de Shakti, eu estou realizando o Shuddha Pranayama. Então, todo o capítulo, e mais ainda, essa nossa coisa de desapego ao fruto da ação, é porque eu já estou numa espécie de Shuddha Pranayama. Não tem outro jeito. Eu já estou com essa consciência de que o meu ego está silenciado e que eu sou entre aspas, eu sou um com a divindade, nesse sentido de unificação, né? Então aí essa coisa acontece, né? Então, fazendo a inspiração e a expiração fluírem homogeneamente do nariz, o sábio, né? Ou seja, o Muni, de sentidos, mente e faculdade da sabedoria controlados, que tem a libertação como objetivo supremo e encontra-se permanentemente isento de anseio, medo e ira, ele é verdadeiramente liberto. Então, esse verso aqui vale a pena a gente. Eu vou ler o último, porque a gente depois analisa os dois últimos. Né? Conhecendo a mim como aquele que se alimenta, não é da sese sacrificial, que se alimenta de yagna e tapas. É melhor a gente manter as duas palavras-chave. Né? Conhecendo a mim como aquele que se alimenta de yagna e tapas, o grande Senhor de todos os mundos, o bondoso amigo de todos os seres, ele alcança a paz. O que é se alimentar de yagna e tapas? É Krishna falar para Arjuna, levanta e vai à luta, porque a tua ação é o teu ritual. E a tua postura tem que ser essa austeridade tão grande, né? Que te gera essa fricção interior, né? Que gera calor, que gera tejas, que vem de tapas, né? Então, e é isso que te leva para a realização espiritual. Não é sair perambulando pelo mundo como um mendicante totalmente alheio e alienado da vida e da sociedade. Não é isso. Você até pode ser esse mendicante, mas se você tiver com essa consciência de Krishna, você está fazendo isso desempenhando uma ação e não negando a ação no mundo. Você está fazendo isso por alguma razão, como fez o Senhor Buda, em parte. Né? Porque a própria jornada do Senhor Buda, o budismo e o hinduísmo discutiram ao longo dos milênios. Aí, né? Por quê? Exatamente por isso, porque ambos concordam em uma coisa, que a Gita não é a palavra final. Nem o hinduísmo, nem o Vedanta, nem o budismo concordam que a Gita seja a palavra final. Porque se o hinduísmo ou o Vedanta concordasse, não tinha nem discussão com o budismo. Por quê? Porque o que está proposto aqui para o príncipe Arjuna é que ele não siga o exemplo do príncipe Siddhartha Gautama. Não abandona a tua mulher nem o teu filho. Não precisa fazer isso. Aqui nesse contexto.
É como se fosse um caminho que reconhece a sacralidade daquele avatar que veio com uma missão para um determinado grupo, mas que ele propõe um caminho aqui que, num certo sentido, é ainda mais geral e mais desafiador, porque te propõe uma via diferente do escapismo. Ou seja, Brahman é a própria essência de Agni Tapas. Então, quando eu realizo Yagni Tapas, nesse sentido que está sendo explicado no texto, com essa compreensão do Shuddha Pranayama, o ego silenciando, eu quase que me fundo e confundo com a vontade e a expressão de Brahman. Caminho para isso, guardadas as devidas proporções, o tamanho que a gente tem aqui. Mas a gente está fazendo esse processo.